capítulo 7. Livro do profeta Daniel, capítulo 7. Nós vamos tratar do tema o triunfo do Filho do Homem. Esse é o tema central da passagem. Nós vamos estar expondo esse capítulo à luz desse tema. Amém? Diz assim: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam um grande mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dada mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. E o seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3,
daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará ao tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até ao fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Vamos orar? Meu Senhor, que a Tua providência esteja sobre nós nessa noite, que sejamos edificados pelo Teu Espírito Santo, que inspirou essa palavra com um propósito, que esse Espírito esclareça no nosso coração o Teu propósito nessa noite, que nós possamos sair desse lugar verdadeiramente edificados, que haja fruto na nossa vida. Por favor, não permita que esse seja um momento vão, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, eu estive na última quinta-feira que eu estive pregando aqui, quinta-feira retrasada, quarta-feira, perdão, eu troco isso direto, porque lá em Pé do Galo a reunião de doutrina é na quinta, e quando eu estou lá eu digo que é quarta, quando eu estou aqui eu digo que é quinta. Na última quarta-feira que eu estive aqui, eu estive falando sobre a divisão do livro de Daniel, encerrando a primeira parte do livro de Daniel, que é a parte histórica do livro. E eu estive fazendo um resumo de tudo aquilo que nós vimos na parte histórica, e eu mostrei que essa parte histórica funcionava para os primeiros leitores de Daniel, e funciona para nós ainda hoje, como uma espécie de preparação para a profecia, de preparação para tudo aquilo que vem depois. A primeira parte do livro de Daniel, que vai do capítulo 1 ao 6, é a parte mais conhecida do livro de Daniel. Acho que todos nós aprendemos essas histórias, essas narrativas desses primeiros capítulos, quando a gente estava na escolinha dominical. Mas, infelizmente, a segunda parte do livro, que vai do capítulo 7 até o capítulo 12, é extremamente desprezada. É uma parte muito desconhecida do livro de Daniel. E quando a gente lê a parte histórica, desprezando a parte profética do livro, nós estamos cometendo um grande pecado, porque a parte histórica simplesmente nos prepara para a profecia. Então, se você perdeu esse estudo anterior, eu queria convidar você, quando você chegar em casa, procura no canal da igreja a exposição anterior no livro de Daniel, e aí você vai ter ali uma introdução a tudo aquilo que a gente vai começar a expor agora, a partir do capítulo 7. Se os irmãos prestaram atenção na leitura do capítulo 7, os irmãos entenderam por que daqui até o final do livro, esse livro é tão desprezado. Porque a linguagem do capítulo 7 de Daniel e dos capítulos que se seguem, é uma linguagem extremamente diferente daquela que nós vimos anteriormente. Enquanto o livro de Daniel é bastante claro, é bastante gostoso de se ler, do capítulo 1 ao capítulo 6, o capítulo 7 já assusta a gente, porque a gente já dá de cara com uma visão de 4 seres terríveis, cheios de características, e até o próprio Daniel termina o capítulo dizendo que ele ficou pálido, né? Diante de tudo aquilo que ele viu, diante de toda aquela experiência dele, ele diz que os seus pensamentos muito se perturbaram e o rosto dele se empalideceu.
Geralmente essa é a nossa reação quando a gente lê pela primeira vez o capítulo 7 de Daniel. É a mesma reação que a gente tem quando a gente lê o livro de Apocalipse. A gente fica sem entender muito bem do que se trata. E a razão disso é porque o livro de Daniel, a partir do capítulo 7, ele inaugura um tipo de literatura extremamente específica. Nós temos esse tipo de literatura no livro de Daniel e no livro de Apocalipse, que é a literatura apocalíptica. É um estilo literário extremamente característico desse livro e também do livro de Apocalipse, e sendo um estilo literário diferente daquilo que nós temos na primeira parte do livro, nós precisamos também entender que esse estilo literário diferente exige um tipo de interpretação diferente. Eu não posso olhar para o capítulo 7 de Daniel como eu olho para o capítulo 1, por exemplo, que é uma narrativa histórica de fatos que aconteceram ali, e o texto é uma narrativa literal dos fatos. Quando eu olho para o tipo de literatura que se inicia aqui no capítulo 7 do livro de Daniel, o mesmo tipo de literatura do livro de Apocalipse de João, eu preciso ter conhecimento daquilo que eu estou lidando. Então, antes de nós entrarmos para uma exposição do capítulo, eu gostaria de tratar de alguns elementos aqui de literatura apocalíptica, que é bastante importante, não só para a gente compreender esse texto agora, mas também para que quando você for ler o livro de Apocalipse, e você encontrar ali um monte de dragão, de seres desconhecidos por nós, uma besta que emerge do mar, uma besta que emerge da terra, um monstro de várias cabeças, para que você não se assuste diante dessas imagens, porque tanto o livro de Daniel quanto o livro de Apocalipse não são filmes de terror. O propósito do livro de Apocalipse é trazer esperança, mas infelizmente tem trazido muita confusão, e o livro de Daniel também. Tem um pastor chamado Douglas Wilson, eu vi ele num debate dizer uma coisa bem interessante uma vez. Ele disse assim: João viu muitas bestas e monstros nas visões que ele teve em Apocalipse, mas nenhuma delas é mais horripilante do que os comentaristas de João. Então ele está fazendo uma piada, né? Ele diz: se você acha as bestas do Apocalipse complicadas de interpretar, pega os comentários e aí você vai ver cada interpretação mais estranha, mais extraordinária do que a outra, e você fica sem saber para onde caminhar. Por quê? Por causa de um erro de ênfase. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que a literatura apocalíptica, ela não trabalha com literalidade. Então, a literatura apocalíptica, ela não está preocupada em fazer com que aquilo que está na superfície do texto seja compreendido por nós como algo literal. Então, esse é o primeiro ponto. Quando você ouvir falar de uma besta que emerge do mar, é óbvio que a imagem que vem à sua mente é de uma besta, um monstro terrível emergindo do mar. Mas se trata de literatura apocalíptica, essa besta emergindo do mar, ela significa alguma outra coisa. E muitas vezes, essa alguma outra coisa é uma coisa extremamente simples. É uma coisa que está escondida no meio de todos aqueles detalhes. Outro ponto que é importante nós observarmos é que não necessariamente as características que são elencadas aqui, elas são as características que o profeta viu. Eu vou dar um exemplo aos irmãos. Eu vi um besouro gigante de ferro. Ele tinha os olhos de fogo e ele usava 4 sapatos pretos que ficava rodando e gritava como um leão, fazia... O que foi que eu vi? Um Fusca. Só que eu nunca tinha visto um Fusca. Então a forma que eu tive de descrever o Fusca que eu vi foi usando imagens de coisas que eu já tenho. Então eu digo, eu vi um besouro grande de ferro, os olhos de fogo, 4 sapatos pretos rodando e que faziam um barulho como um barulho de um animal. Ele nunca viu aquilo, então ele descreve através da leitura que ele faz, das coisas que ele conhece.
Então, quando você vê, por exemplo, João dizendo que Jesus tinha os olhos como chama de fogo, os pés como latão reluzente, você não pode pensar nisso literalmente. Ele está usando um conhecimento que ele tem para descrever algo que ele nunca viu. Então, até mesmo a linguagem, você precisa entender que é uma linguagem limitada. Não necessariamente você precisa estar na superfície do texto, na literalidade. Vou dar outro exemplo. Imagine um índio descrevendo um avião que ele viu pela primeira vez. Como é que ele vai descrever? Ele vai dizer que viu um pássaro gigante voando, fazendo um barulho terrível, como se fosse um rugido de um leão. Então, se você for pegar a literalidade, você vai imaginar um pássaro gigante voando, fazendo um barulho de leão. Mas o que é que ele está falando? Que ele viu um avião. Ele está usando a linguagem dele para descrever aquilo. Então, quando a gente olha para a literatura apocalíptica, e a gente vê o profeta dando características da visão que ele está tendo, você precisa entender que muitas vezes ele vai usar essa palavra, semelhante a. Eu vi um animal que era semelhante a um urso na sua cabeça, ele tinha asas como se fossem de águia, ele tinha patas como se fosse de leopardo. Então ele está usando as coisas que ele conhece para descrever algo que ele nunca viu, para descrever algo que é tão magnífico que ele não tem palavras para dizer literalmente do que se trata. Portanto, isso já mostra para nós que nós não podemos cometer o seguinte erro ao lidar com a literatura apocalíptica. Que erro é esse? É de se prender aos detalhes. É de esquecer que o texto do capítulo 7, ele tem um propósito geral que não pode ser perdido por causa dos detalhes. Então, o que é que acontece? E aí, esse é um problema muito comum, tanto no livro de Apocalipse como no capítulo 7 e em diante do livro de Daniel. Quem são os 10 chifres? Espera aí, se foi 10, vamos tentar entender aqui. 10 é um número que diz respeito à perfeição na cultura greco-romana e tem outra coisa. Aí chega outro e já encaixa tudo noutra teoria. E se começa... Não, mas espera aí, caiu 3, ficou só 1. Então esse 1 falava... Espera aí, 3 que caíram, o número 3 é o número da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele se levantou contra a Trindade. Aí começa a inventar uma série de teorias se prendendo aos detalhes secundários. O que é que vai acontecer? Cada teoria que você vê vai ser uma teoria extremamente convincente, só que você vai escutar uma, se convenceu, escuta outra, se convenceu, escuta outra, se convenceu. Por quê? Porque cada uma delas vai juntando os fatos ao seu bel prazer. Então é assim que funcionam, por exemplo, hoje em dia, as teorias da conspiração. Você vê um vídeo que tenta provar que a Terra é plana, o que é que ele vai fazer? Ele vai usar os dados ao seu favor, com uma forma de argumentação pronta, com uma maneira de interpretar os dados pronta, que vai moldar aquelas informações a uma interpretação que ele já tem. Então, o que é que acontece muitas vezes? Eu quero que o quarto império aqui, o quarto reino, seja o Império Romano. Aí o que é que eu faço? Eu vou estudar a história do Império Romano, eu vou tentar encaixar as características do Império Romano no texto, e aí eu crio a minha interpretação. Por que que isso é um problema? Porque quando nós tratamos de hermenêutica bíblica ou da interpretação bíblica, existe uma máxima que foi defendida na Reforma pelos apóstolos, que é uma máxima importantíssima. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Ou seja, quando eu quero entender um texto bíblico, eu procuro outro texto bíblico que esclareça o sentido daquele texto. Diego, mas se eu não encontrar outro texto bíblico que esclarece aquele mistério que eu estou tentando entender, se cale, se prostre diante da revelação divina e diga, eu não sei. Então é isso que nós precisamos fazer. Por quê? Se eu for olhar para a história, para interpretar o texto de Daniel, eu estou cumprindo essa máxima? Não. Porque eu estou fazendo com que a história interprete a Bíblia. E quando eu faço com que a história interprete a Bíblia, eu não estou fazendo com que a história em si mesma interprete, mas com que a opinião de determinado historiador interprete a Bíblia. Porque vocês sabem que hoje nós temos vários historiadores com diferentes interpretações da história, falando diferentes coisas. Então você tem gente, por exemplo, que diz que o rei Belsazar nunca existiu. E você vai ter historiador que diz que existiu. Então, se a gente for usar a ciência humana, a história principalmente, para interpretar a Bíblia, nós estamos modificando o princípio do texto
em prol de algo que já está estabelecido na nossa cabeça. Então, eu queria desanimar os irmãos, logo de início aqui. Eu não vou entrar em detalhes, em picuinhas, e eu não vou tentar defender o significado de cada elemento dessa visão. Eu vou apresentar aqui algumas teorias, eu vou apresentar aqui várias interpretações que, na minha visão, todas são muito convincentes, todas têm ótimos argumentos, mas eu vou mostrar que, independentemente de qualquer uma dessas interpretações, o sentido do texto, o propósito principal do texto, ele não muda, ele é o mesmo. E é ele que deve ser enfatizado por nós. Qual é o objetivo simples do capítulo 7 de Daniel? Todos os reinos do mundo serão destruídos, por maiores que sejam, e o Filho do Homem reinará eternamente. Esse é o sentido do capítulo 7 de Daniel. O que passar disso, não vou dizer que vem do maligno, vem dos teólogos, certo? O que passar disso vem dos teólogos. Mas o propósito principal do capítulo é esse. Vamos lidar com algumas interpretações aqui dessa visão específica, para que os irmãos entendam do que eu estou falando. Existem várias maneiras de interpretar esse texto. Cada tradição cristã possui a sua maneira característica de interpretar. Os próprios judeus possuem uma característica interpretativa desse texto, mas até mesmo dentro dessas tradições cristãs você tem divergências. Então eu vou falar aqui sobre as interpretações majoritárias. Por exemplo, o que a maioria dos protestantes reformados pensam sobre essa passagem. O que a maior parte dos católicos pensa sobre essa passagem. O que os principais judeus entenderam dessa passagem. O que algumas seitas entendem dessa passagem do livro de Daniel. Vou dar um exemplo. Pastor Augusto Nicodemos, um homem bastante conhecido, né? um homem de Deus, um grande teólogo, um grande pregador da nossa igreja. Pastor Augusto entende que o primeiro reino aqui, o primeiro animal que é descrito é a Babilônia. Até aí, os irmãos, acredito que todos vão concordar com isso. Nesse ponto, nós não temos tantas divergências. O segundo seria a Medo-Pérsia, o Império Medo-Persa. O terceiro seria o reino macedônio, na pessoa de Alexandre o Grande. E aí, a partir daqui, com o quarto animal, começam as divergências. O pastor Nicodemos vai dizer, e essa é uma interpretação característica dos judeus, e eu estou citando aqui a interpretação do pastor Augusto, porque essa não é a interpretação da maioria dos reformados. É uma interpretação que eu vi ele defendendo ali e achei bem interessante. Os judeus do primeiro século ali, quando eles vão interpretar esse texto, eles dizem que o quarto reino que surgiria era o reino que sucede ao reino macedônio. Quando Alexandre o Grande ele morre, 10 dos seus generais tomam conta do reino, e existe um que toma o poder, matando 3 deles, chamado Antíoco Epifanes. Então, Antíoco Epifanes, para que ele tomasse o poder, ele mata 3 daqueles generais. E aí, vamos pegar os números do texto. Primeiro animal, 10 chifres, né? 3 desses chifres caíram, surge outro chifre. Esse chifre falava de forma insolente, ele perseguiu os santos, ele maltratou os santos, ele recebeu domínio sobre os santos, ele mudou os tempos e a lei. Então, os judeus entendiam, essa é a interpretação do pastor Augusto, que se tratava da perseguição promovida aos judeus por Antíoco Epifanes, e realmente essa perseguição foi terrível. Isso está registrado ali no livro de 1ª e 2ª Macabeus. Você já leu a Bíblia Católica, tem ali no meio, no período interbíblico, o livro de 1º e 2ª Macabeus, que narra a história desse período interbíblico. Né? Nós não temos esses livros, mas esses livros são importantes do ponto de vista histórico. Nós não cremos que eles são inspirados, mas eles têm a sua importância histórica. Então, os judeus acreditavam que Antíoco Epifanes era esse chifre. Ele perseguiu realmente os judeus, ele forçou os judeus a terem outros deuses no templo, e ele chegou a sacrificar um porco no santuário do Senhor. Ele chega a profanar o templo sacrificando um porco. É nesse período que surge um homem chamado Judas Macabeu, que juntamente com a sua família se revolta contra Antíoco Epifânio, e você tem uma guerra chamada a Guerra dos Macabeus.
Um parêntese, os judeus que fazem essa interpretação entendem que o Filho do Homem, ou libertador que é prometido aqui, não é o Messias, mas é Judas Macabeu. Então eles entendem dessa forma. Por que essa interpretação seria complicada? Porque o texto diz aqui que esse Filho do Homem reinou sobre todas as nações, que o reino dele foi eterno. A característica do reinado desse Filho do Homem é muito maior do que Judas Macabeu, que hoje nem conhecido é, nem lembrado é, quanto mais ser rei de todas as nações. Então é um forçar do argumento. Mas o pastor Augustus, ele só exclui o Judas Macabeu. Ele vai dizer que não é Judas Macabeu, mas esse Filho do Homem é Cristo, que vai vir no período do Império Romano. Temos um problema aqui. No capítulo 2, nós temos 4 reinos, da mesma forma na visão de Nabucodonosor, e o texto diz que no período daquele 4 reinos viria a pedrinha que derrubaria os reinos e reinaria. Então, a interpretação do pastor Augustus, no meu ver, ela peca. Por quê? Porque depois desse reino ainda vem Império Romano. E quando Jesus nasce, ele nasceu no período do Império Romano. Então, Jesus nasceu muito depois desse tempo, um pouco depois, não foi tanto, mas já foi um tempo depois de tudo isso que aconteceu com Judas Macabeu. Os judeus ainda estavam debaixo de outro império, o Império Romano. Aí nós temos outra interpretação muito comum entre os protestantes. O 4º reino terrível é o Império Romano. É o Império Romano que também perseguiu os crentes, mais especificamente na pessoa de Nero, do imperador Nero. E eu já deixo claro que essa é a linha que eu sigo, essa é a linha que eu pessoalmente sigo, porque eu vejo uma conexão entre o capítulo 7 de Daniel e o capítulo 13 do livro de Apocalipse, e eu interpreto a besta do Apocalipse ali no capítulo 13 como sendo o imperador Nero. Para mim o número 666 significa Nero. Então essa é a interpretação que eu pessoalmente tenho da passagem, certo? Porém, vamos lá, é o Império Romano, na pessoa de Nero César Augusto, o chifre ali que persegue os crentes durante um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, e ele foi vencido, e a igreja cresce a cada dia, e o reino de Deus virá. Pronto, é uma das interpretações. Vamos pegar outra interpretação, a interpretação católico-romana. Nós concordamos que o 4º reino é o Império Romano. Concordamos. Porque o que é que a profecia diz? Que o Império Romano perseguiria os santos, eles maltratariam os santos, eles dominariam por um tempo, mas o reino, no final das contas, seria entregue aos santos. E realmente, o Império Romano se tornou cristão, é a Igreja Católica Apostólica Romana. Então essa é a interpretação dos católicos romanos. Mas nós temos também a interpretação de uma seita, que são os adventistas do 7º dia. Se tiver algum adventista aqui, por favor, não se machuque por eu chamar o adventismo de seita. Eu posso conversar com o irmão depois e explicar por que eu considero uma seita. Mas o adventismo ele vai ser mais característico ainda na interpretação desse texto, porque ele vai dizer o seguinte, que o chifre que promove insolências e o 4º animal não é o Império Romano, mas é a Igreja Católica Apostólica Romana. E antes que você tenha raiva dos adventistas, os reformadores, a grande maioria, também pensavam assim. E antes que você diga, nossa, os reformadores estavam errados, a Confissão de Fé de Westminster diz que o papado é o anticristo, ou que o papa é o anticristo. Então essa é a interpretação da Confissão de Fé de Westminster, de que esse 4º animal, o chifre, assim como a besta do Apocalipse, o anticristo, trata-se do papado, da Igreja Católica Apostólica Romana. Por quê? Porque o papado perseguiu os crentes, a Igreja Católica mudou as leis e os tempos, a Igreja Católica, o pontífice, se colocou no lugar de Deus, falou com insolência. Então, é assim que vai ser interpretado. Diego, mas como é que surge essa interpretação? De onde vem essa interpretação? Aí eles vão dizer, a Igreja Católica Romana, na época em que o Império Romano foi destruído, haviam 10 tribos bárbaras. Dessas 10 tribos bárbaras, 3 delas foram destruídas e 7 delas se tornaram 7 países da Europa. Nós temos hoje 7 países da Europa que descendem de povos bárbaros. 3 desses povos bárbaros foram destruídos. Quando se diz que o chifre
teve autoridade sobre um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Tratam-se de 3 anos e meio. Cada dia equivale a 1 ano. Então, fazendo essa conta, dá 1000 e poucos anos. Lá no século IV até 1600 e pouco, a Igreja Católica perde o seu domínio. Mas depois, o texto diz que depois de ela ser ferida, lhe foi entregue de novo o domínio. E realmente, no Tratado de Latrão, Mussolini deu à Igreja Católica o poder de voltar. E ali nós temos o Vaticano sendo instituído como uma nação. E aquela besta que foi ferida retorna, não com a glória que tinha antes, mas é o anticristo. E a Igreja Católica vai se rebelar contra os crentes, vai governar o mundo e etc. Afinal de contas, você olha para mim e diz assim: Diego, qual dessas opções é a correta? Meu irmão, se você for procurar, ainda existem mais 300, 400, 500, 600 opções. Mas, se você quiser que eu lhe dê uma resposta simples, é a seguinte: busque uma interpretação histórica que se encaixe no texto, olhe para todas as opções, analise, busque os princípios bíblicos, principalmente para tomar uma decisão, mas não esqueça que o propósito principal do texto não é esse, porque se fosse, a interpretação que o anjo dá para Daniel traria todas essas características. Porque Daniel perguntou ao anjo, disse assim: eu queria entender mais especificamente esse 4º animal, e o anjo dá uma explicação que no final das contas não diz muita coisa, porque não era o propósito. O propósito era dizer: Daniel, ainda se levantarão reinos, ainda se levantarão povos, e desses povos haverá grande perseguição contra os escolhidos do Senhor, contra o povo do Senhor, mas saiba que haverá um reino que vem da parte de Deus, que irá triunfar. Então eu vou trazer aqui a minha opinião pessoal sobre as minúcias do texto. Eu vou tentar mostrar aqui algumas semelhanças, por exemplo, do capítulo 7 com o capítulo 13 de Apocalipse, mas eu quero que os irmãos entendam que eu não estou aqui instituindo uma regra de interpretação que deve ser seguida por todos, dos detalhes, das minúcias dessa passagem, porque eu só tenho visto esse tipo de coisa gerar desunião e contendas, discussões, que são bem interessantes, mas que no fim das contas não promove edificação. O que promove edificação é a real compreensão do propósito de Daniel aqui. Primeiro de tudo, nós precisamos entender quando foi que Daniel teve essa visão. Ele coloca aqui que no 1º ano de Belsazar, que era rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Então Daniel, no ano de Belsazar. Primeira coisa que deve chamar a atenção nossa aqui, é que a cronologia do texto foi quebrada, porque o capítulo 6 se passa no Império Medo-Persa, no reino de Ciro, o Persa, enquanto que o capítulo 5 tratou de Belsazar e da queda da Babilônia. Então, a cronologia do texto foi quebrada, e essa visão não é cronologicamente alinhada com o capítulo 1 a 6. Ela volta para o capítulo 5, e Daniel está dizendo que no 1º ano de Belsazar, ele teve aquela visão. Belsazar foi o último rei babilônico, aquele que nós temos registrado aí no capítulo 5. Então, isso significa que aquele vigor que Daniel tem em chegar diante de Belsazar e confrontar Belsazar, não veio dele, mas Daniel já havia recebido uma visão que mostrava a ele que reinos se sucederiam, e que o reino da Babilônia seria só mais um. Na visão que Nabucodonosor teve no capítulo 2, no sonho que Nabucodonosor teve no capítulo 2, nós vemos muitas características que correspondem àquilo que é dito no capítulo 7. Porém, quando Daniel interpreta a imagem, ele diz: tu, ó rei, és a cabeça de ouro. Ele interpreta a cabeça de ouro daquela estátua como sendo o rei Nabucodonosor especificamente. Essa foi a revelação que foi dada. Mas talvez Daniel, após a morte de Nabucodonosor, vendo que se sucederam outros reis, Nabucodonosor morreu e a Babilônia continuou por um tempo, quem sabe Daniel tenha começado ali no seu coração a duvidar do cumprimento da promessa de que o reino da Babilônia iria cair. Daniel permaneceu muito tempo na Babilônia.
Daniel permaneceu na Babilônia durante todo o exílio do povo de Deus, que durou 70 anos. Então não foi pouquinho tempo. Ele esperou muito tempo o cumprimento da profecia. Mas no primeiro ano de Belsazar, Daniel tem uma visão, e essa visão simplesmente ratifica, simplesmente lança luz naquilo que ele havia dito a Nabucodonosor na interpretação da estátua, de que o reino de Babilônia cairia. E no capítulo 5 nós vemos o reino de Babilônia caindo e sendo sucedido pelo Império Medo-Persa. Então Daniel teve essa visão no período do primeiro ano de Belsazar, ainda existia aqui o Império Babilônico. Ele teve um sonho e quando ele estava no seu leito, ele estava dormindo, teve esse sonho e visões. Essa é a forma que Deus se revela aos seus profetas. Quando Daniel usa essa linguagem, Daniel está se definindo como um profeta. Lembre, a principal característica de um profeta é que Deus se revela a ele por meio de sonhos e visões. Moisés era diferente. Deus diz assim: quando eu quero levar uma profecia, eu me revelo ao homem através de sonhos e visões. Mas com Moisés eu falo face a face. Então, por exemplo, na profecia de Joel, capítulo 2, que se cumpre ali no livro de Atos dos Apóstolos, quando ele fala de profecias, ele fala de sonhos e visões. Então, quando Daniel diz, tive sonhos e visões, ele está dizendo, eu sou um profeta. Eu fui chamado, eu fui escolhido por Deus para trazer uma profecia ao povo, e eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque ele relatou a suma de todas as coisas. Daniel, ele escreveu, assim como os profetas faziam, ele também fez, sendo assim um legítimo profeta do Senhor. Falou Daniel e disse, eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. A primeira figura que nós temos aqui é a figura de um mar agitado, um mar muito grande e agitado. Lembra? Literatura apocalíptica. Tem algum significado aqui. É interessante que quando a gente olha para o livro de Apocalipse, no capítulo 13, nós vemos uma besta que emerge também do mar. Quando nós estudamos esse tipo de literatura, mais especificamente o significado do mar, na literatura antiga, principalmente nessa região, o mar ele indicava caos. O significado do mar era caos. Até mesmo nas religiões antigas, quando você usa a ideia de mar, aquilo ali indicava um caos. Vou dar um exemplo. A terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Toda essa linguagem, ela indica que havia caos. Então tem até alguns estudiosos que dizem que não era água literalmente ali, o elemento das águas, que as águas vão surgir depois, vai fazer separação, embora eu creia na interpretação literal, mas a ideia de que havia um caos, uma grande confusão. Então a imagem que está sendo apresentada por Daniel aqui é uma imagem de confusão, de caos, de algo que ao ser visto gera angústia, gera tristeza, gera confusão no nosso coração. Não é uma imagem boa de se ver. E desse mar que era extremamente revoltoso, agitado, surge 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, e esses animais subiam do mar. Esses animais saíam do mar. O primeiro deles, e aí nós temos aqui animais semelhantes a animais que ele conhecia. Era como leão, tinha asas de águia. Enquanto ele olhava, foram arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada mente de homem. Vamos lá? A Bíblia interpreta a Bíblia. Quando a gente lê isso aqui, lhe foi dada mente de homem, foi colocado sobre os 2 pés. Quem é que você lembra? À luz do próprio livro de Daniel, à luz da parte histórica. Alguém lembra de alguma pessoa? Lhe foi colocado sobre os 2 pés, lhe foi dada mente de homem. Tem algum personagem que tem alguma coisa a ver com esse tipo de linguagem aqui nos capítulos anteriores? Nabucodonosor. Nabucodonosor, durante um tempo da sua vida, ele foi colocado como um animal. Ele pastou como um animal. E o texto diz que lhe foi tirada o coração de homem, lhe foi tirada a mente de homem, lhe foi dada a mente de animal. Mas depois o seu reino é estabelecido de novo, lhe é concedido de novo uma mente de homem. Então, muito provavelmente Daniel está usando essas características aqui, mostrando que havia uma semelhança desse animal com Nabucodonosor.
E se nós olharmos para o capítulo 2, a interpretação da estátua, o primeiro dos 4 reinos, ele diz: tu és a cabeça de ouro, ó rei. Então, reino da Babilônia, certo? Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso. Guarde agora esse animal. O qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Nós sabemos que o reino que sucede à Babilônia, o próprio livro de Daniel nos mostra isso, é o reino da Pérsia, o reino Medo-Persa, na pessoa de Ciro, que domina a Babilônia. No capítulo 5 nós vemos a queda da Babilônia, e a Medo-Pérsia, ela venceu a Babilônia em 3 batalhas, em 3 vitórias. Então talvez, não estou dizendo que é isso, mas talvez essas 3 costelas que estavam ali na boca do urso indique essas 3 investidas que fizeram com que o Império Medo-Persa vencesse o Império Babilônico. Então, claramente, do ponto de vista do próprio livro de Daniel, o reino que sucede à Babilônia é o Império Medo-Persa. Semelhante a um urso, se levantou sobre um dos seus lados, o que indica que tinha 2 lados, talvez apontando para dupla a característica desse reino, reino dos medos e dos persas. E entre os dentes trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne, indicando que esse reino seria um reino poderoso, seria um reino extremamente feroz e forte, o que se caracteriza muito bem com o Império Medo-Persa, que veio depois do Império Babilônico. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e lhe foi dado domínio. Aqui há uma característica de um animal. O animal visto aqui foi o leopardo. Boa parte dos intérpretes vão dizer que o leopardo foi escolhido aqui para representar o reino de Alexandre o Grande, porque uma das características de Alexandre e do seu exército é que o seu exército era muito veloz. O Império de Alexandre o Grande tinha uma característica de ser um exército muito rápido, que conseguia se apossar dos impérios de forma muito rápida. Então, muito rapidamente, o Império Macedônio tomou conta do mundo. Então, essa característica seria do leopardo, por ser um animal muito rápido. E esse número 4, ele tinha 4 asas de ave e também 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Quando Alexandre morre, o seu reino ele vai se centralizar na figura específica de 4 generais que vão permanecer muito tempo como as autoridades do reino grego, do Império Macedônio, na pessoa de 4 generais. Então, provavelmente, esse número 4 seja uma alusão clara a esses 4 generais. Mas o que nós sabemos cronologicamente, à luz do próprio livro de Daniel, é que esse reino é o reino macedônio, ou o Império grego. Pelo menos eu concordo que no período de Antíoco Epifanes nós ainda estamos no Império grego. Então eu não poderia tratar o reino de Antíoco como sendo algo fora à parte, porque Antíoco Epifanes, ele é um desses generais de Alexandre que vão permanecer. Depois disso ele vai permanecer nesse Império grego. Então eu não posso caracterizá-lo como outro reino à parte. Mas o outro reino que vem a seguir, um reino que era caracterizado por características muito fortes, muito diferentes de todos aqueles, ele diz que ele continuava olhando, e eis um animal, um 4, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram como o fogo ardente. Vamos olhar aqui para a figura desse 4º animal. Vamos parar aqui nesse 4º animal. Um animal terrível e que vai chamar a atenção de Daniel muito mais do que os animais anteriores. Tanto que Daniel vai fazer uma pergunta ao anjo e vai pedir que o anjo falasse um pouco mais, especificamente daquele 4º animal,
porque aquele animal deixou Daniel muito mais amedrontado, muito mais espantado do que os anteriores. E o anjo vai dar uma especificação a mais daquele animal. Mas antes disso, eu queria que você abrisse no livro de Apocalipse, capítulo 13. E nós vamos ler aquilo que Apocalipse capítulo 13 nos diz sobre uma besta que emergiria do mar. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres. Tem alguma semelhança? Temos algumas. Emergiu do mar, essa besta tem 10 chifres. A semelhança da besta que nós vemos em Daniel. Mas tem alguns detalhes a mais. 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante. Aí olha só os animais. Ele está falando aqui de uma besta, uma só, que é semelhante a alguns animais. Olha só, essa besta era semelhante a leopardo, com os pés de urso e boca como de leão. Quais são os animais que a gente tem lá em Daniel? Exatamente esses animais: leopardo, urso e leão. E o quarto animal, que é apresentado lá em Daniel como sendo algo extremamente diferente, como sendo algo horripilante, não se encaixa nessa descrição aqui. Mas nós temos exatamente os 3 animais, as mesmas características sendo apresentadas. Outro elemento interessante: e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, a mesma característica do chifre. Proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Vamos pegar aqui essa característica de 42 meses, porque isso aqui é interessante. 42 meses caracterizam 3 anos e 6 meses. No livro de Daniel é dito que aquela besta teve autoridade por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Se você pensar que 1 tempo é 1 ano, então nós temos 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Dá 42 meses, 3 anos e 6 meses. Então veja que há semelhanças entre aquilo que está sendo dito em Daniel e aquilo que está sendo reiterado aqui em Apocalipse. E a mesma mensagem do livro de Daniel, de que esse reino seria destruído e de que o Filho do Homem, no caso do livro de Apocalipse, nós temos a pessoa do Cordeiro, que assumiria o reino, que reinaria eternamente, a mensagem é a mesma. Por isso que eu já descarto a possibilidade de que isso tenha se cumprido no período de Antíoco Epifânio, porque é a mesma profecia, com o mesmo final, é a mesma mensagem. Então, se cumpriu o reino no período de Antíoco Epifânio, e aqui já se passaram muito tempo disso, nós já estamos provavelmente aqui em Apocalipse, alguns vão dizer antes do ano 70, outros vão dizer que nós já estamos aqui no ano 90, mas é muito depois, então não faz muito sentido a primeira interpretação. O que é que eu entendo à luz do texto de Apocalipse capítulo 13? Eu particularmente entendo que essa besta foi o imperador Nero. Eu entendo particularmente que esse chifre que profere insolências, esse chifre que oprime o povo de Deus, esse chifre que toma para si um nome de blasfêmias, é o mesmo personagem do Apocalipse. E eu preciso entender que quando esses homens escreveram essa passagem, eles estavam escrevendo para um público específico. Eles não estavam escrevendo essa passagem pensando em 1500 anos depois. Eles estavam escrevendo para um público específico, era uma mensagem importante para aquela época. E se essa mesma mensagem está sendo reiterada no período de Apocalipse, existe um propósito por trás. Nós já estamos na época do apóstolo João, num período de perseguição. O apóstolo Paulo vai ser preso e morto no período de Nero. Pedro vai ser morto no período de Nero. Nero perseguiu os crentes de uma forma nunca vista antes, a ponto desse homem louco ter incendiado Roma e colocado a culpa nos cristãos.
Os cristãos sofreram tanto durante esse período que eram colocados em estacas e incendiados para iluminar os jardins de Nero. Era um homem extremamente perverso que chamou para si a autoridade de Deus. Ele quis ser tratado como Deus, ele quis ser considerado um Deus, ser reverenciado como um Deus. E muitos cristãos se curvaram diante de Nero com medo de morrer. O texto diz que muitos seguiriam a besta. Existe outro detalhe. João, quando fala que o número da besta seria 666, ele diz, calcule. Se isso dissesse respeito ao nosso tempo, seria uma injustiça muito grande do apóstolo João dizer isso para os seus primeiros leitores. Porque já imaginou um cristão dos primeiros séculos interpretando 666, calculando e chegando à seguinte conclusão: rapaz, quem é o Papa Francisco? Então, se ele estava dando algo para que fosse interpretado, provavelmente João não poderia dar essa informação de forma clara. Ele não poderia dizer assim, é fulano, porque isso seria muito arriscado de se fazer. Então ele faz algo que era muito comum naquela época: a numeração das letras hebraicas, das letras gregas. Os judeus faziam isso, tanto quanto os gregos. Talvez você já tenha ouvido falar em Cabala. Se eu não me engano, é uma técnica que se chama, não sei se é gematria, alguma coisa assim. Mas é a prática de você enumerar as letras e de enumerar nomes e palavras. E quando você faz o cálculo de 666 a partir das letras gregas, utilizando essa técnica, dá César Nero. Faça o cálculo, depois pesquisa na internet. O que eu acho interessante é que o próprio Augusto de Nicodemos faz essa interpretação, de que Nero, César, é a interpretação de 666. Eu acho que eu vi ele falando isso no Perguntar Não Ofende. Se Deus quiser, um dia eu tenho a oportunidade de perguntar para ele sobre essa diversidade. Talvez tenha mudado de interpretação. Mas, olha só que interessante. Nós temos aqui uma profecia que fala sobre perseguição, da mesma forma, de um personagem insolente, que se levantaria contra Deus, que oprimiria os santos do Altíssimo, mas que seria destruído. E João está trazendo essa mensagem para crentes que estavam sofrendo perseguição, à semelhança daqueles que estavam na Babilônia no cativeiro. Diego, onde é que chega tudo isso? Nós precisamos entender que quando nós vemos o Senhor Jesus, na época do Império Romano, sendo crucificado e ressuscitado, nós temos o reino de Deus sendo revelado claramente, como estando debaixo das mãos do Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus Cristo, quando ressuscita e chega para os seus discípulos, ele diz uma coisa que muitas vezes nós não paramos para pensar nisso. Ele diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O que significa isso? Pare para pensar. Ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora vão, preguem o evangelho, façam discípulos, batizem. Antes de enviar a sua igreja a pregar, a fazer discípulos, a batizar, Jesus diz assim: eu já sou o dono de todas as nações. Eu já tenho toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e preguem. O livro de Atos dos Apóstolos demonstra isso, quando o Senhor Jesus cria um roteiro para a igreja. Ele diz assim: vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Capítulo 2, Jerusalém. 3.000 pessoas se convertem com o discurso de Pedro. Daqui a pouco a igreja começa a crescer em Jerusalém, 5.000 pessoas, uma multidão. Capítulo 7, Estevão é morto. Aí o capítulo 8 diz assim: aqueles que foram dispersos pela ocasião da perseguição levantada contra Estevão, muitos deles saíram pregando o evangelho na Judeia e alguns em Samaria. Aí, capítulo 8, Filipe chega em Samaria, prega o evangelho em Samaria, os apóstolos vão ali, impõem as suas mãos, o Espírito Santo desce sobre os samaritanos. Vamos voltar para o roteiro de Jesus? Vocês receberão poder, testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria. Aí nós chegamos no capítulo 9, que fala da conversão de um homem
chamado Saulo, que coincidentemente é chamado de apóstolo dos gentios, aquele que é responsável por levar o evangelho a todas as nações que não são nações judias. Capítulo 9, Paulo se converte, aí a gente chega no capítulo 9, no finalzinho, Pedro reaparece na história, como tendo curado um homem. Por que Pedro aparece nessa história? Ele termina na casa de um curtidor de couro chamado Simão. De repente ele recebe a visita de uns homens que dizem: o meu senhor teve uma visão e o anjo mandou a gente vir aqui e levar você lá na casa dele. Quando Pedro chega, ele dá de cara com um centurião romano. Não era só um homem que não era crente, não era só um homem que não era judeu, na verdade, era um homem que era gentio e que fazia parte do exército romano, um inimigo do povo de Israel, considerado pelos judeus. A primeira coisa que Pedro diz no seu discurso é: não é permitido a um judeu ter contato com um gentio, mas eu tive uma visão e Deus me ensinou a não considerar impuro aquilo que ele purificou. Foi a visão que Pedro teve do lençol com os animais, ele não entendeu nada. Pedro está pregando, o Espírito Santo nem sequer respeita o discurso de Pedro, o Espírito Santo desce sobre as pessoas, eles começam a falar em outra língua, um monte de gentios. Essa discussão vai para Jerusalém. Quando Pedro chega em Jerusalém, a igreja já está esperando ele para brigar com ele. Aí ele conta a história e diz assim: se vocês quiserem reclamar, reclame com o Espírito Santo, eu não fiz nada. Aí eles ficam extremamente felizes, porque o evangelho chegou também aos gentios. Aí o texto vai e conta a história de novo, daqueles que foram dispersos por causa da perseguição de Estevão. Alguns deles começaram a pregar também aos gentios. Surgiu uma igreja na cidade de Antioquia. Já pensou se essa igreja tivesse surgido ali em Antioquia e essa notícia tivesse chegado em Jerusalém antes de Pedro ter levado a mensagem? Eles teriam mandado fechar a igreja. Mas cada detalhe se encaixa. E quando Pedro chega lá em Jerusalém e conta que até aos gentios foi dada a graça de fazer parte do reino de Deus, chega a mensagem de que havia uma igreja em Antioquia. O que é que acontece? Mandam Barnabé para pastorear Antioquia. Barnabé fica ali naquela igreja. Enquanto isso, aquele personagem do capítulo 9, que a gente não sabe para que serve, Saulo de Tarso, perseguidor da igreja que se converteu, está de molho lá na cidade de Tarso. Só que de repente Barnabé diz: espera aí, eu preciso de um mestre aqui na igreja. Aí o que é que acontece? Vou chamar Saulo. Saulo vai lá, Barnabé e Saulo pastoreia, aquela igreja passa a ter outros mestres. De repente o Espírito Santo diz: separem agora para mim Barnabé e Saulo. E a igreja jejuma, ora e envia esses homens a pregar o evangelho. Eles vão pregando o evangelho, não ao seu bel prazer, mas eles vão pregando o evangelho guiados pelo Espírito Santo. Porque o capítulo 16 diz que eles queriam ir para a Ásia e o Espírito de Cristo não permitiu. Depois eles queriam ir para outro lugar e o Espírito de Cristo disse não. De repente um homem aparece e diz: passa a Macedônia. O que é que o livro de Atos está dizendo? Quem direciona é Cristo. É o próprio Cristo quem está direcionando para onde eles vão. De repente no capítulo 18, Paulo, depois de ter pregado em Atenas para os filósofos não deram a mínima, está sofrendo perseguição em Corinto. Está ali triste, angustiado, e o Espírito de Cristo diz a Paulo: fale, não temas, não se cale, porque eu estou contigo, e eu tenho muito povo nessa cidade, mas ainda não havia se convertido muita gente ali, e ele já diz: eu tenho muito povo nessa cidade, por isso que você tem que pregar. Ou seja, o reino já é de Cristo, o reino já é dele. Esse reino cresce a cada dia, até o momento da sua consumação. Essa é a doutrina do já e do ainda não. Então, o que o livro de Daniel está querendo nos mostrar é simplesmente isso. Quando Cristo está diante do Sinédrio, e eles dizem: você está dizendo que você é o Messias? Você está dizendo que você é o Filho de Deus? E o Senhor Jesus: eu sou isso que você está dizendo, e eu digo mais: você verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. É exatamente a mesma expressão que Daniel usa. Semelhante ao Filho do Homem que recebeu o reino. Não era à toa que o Senhor Jesus usava esse título para si: Filho do Homem. Filho do Homem. Ele poderia dizer: eu sou o Messias. Mas esse título era tão batido, todo mundo se identificava como Messias,
ele dizia: eu sou o Filho do Homem, e vocês verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. É exatamente a descrição do livro de Daniel. Meus irmãos, o que é que esse texto quer ensinar para nós? Esse texto quer ensinar para nós que mesmo que todas as nações se voltem contra o Senhor, mesmo que elas pareçam ser terríveis, mesmo que elas nos assustem, mesmo que elas sejam grandiosas, todas essas nações um dia serão subjugadas e haverá um só rei, um só povo, um só Senhor. O reino será dado aos filhos do Altíssimo, aos santos. Essa é a nossa esperança. À luz da passagem, esse reino já veio. Esse reino veio no período do Império Romano, o quarto império. É o império que o nosso Senhor Jesus nasceu. Mas diferentemente do que os judeus pensavam, de que esse rei viria e de que esse rei destruiria todos esses impérios com a espada na mão, com o escudo na mão, não. Esse reino é semelhante à pedrinha lá do capítulo 2 de Daniel, que é uma pedrinha que foi cortada sem auxílio de mãos humanas. Uma pedrinha que bate nos pés da estátua, que destrói aquela estátua até não sobrar nada. E ela vai crescendo, 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 até se tornar uma montanha que encheu toda a terra. Esse dia chegará. Meus irmãos, a cada dia o Evangelho se espalha pelo mundo. A cada dia o Evangelho toma conta do mundo. E a nossa esperança é que chegará um dia em que se cumprirá a nossa fé. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. E o que é que vai ser dito? Ó Rei das nações, quem não temerá? Quem não glorificará o teu nome? Essa será a única verdade sendo proclamada por todos. É impossível que não haja quem adore a Ele. Essa é a nossa esperança. É disso que trata o capítulo 7. Independentemente das minúcias, independentemente dos 10 chifres, de um chifre, seja lá do que for, o que o texto está dizendo é que podem surgir milhões de reinos humanos, mas eles não prevalecerão contra o reino de Deus. Meu irmão, saia daqui nessa noite com essa esperança no seu coração e tendo a seguinte certeza: seja lá qual for o reino humano no qual você deposita seu coração, vai decepcionar você, porque ele está fadado a acabar. Se você acha que é um imperador humano, um rei humano, um presidente humano, um político humano, que vai solucionar o problema da humanidade, seja o problema da fome, da pobreza, da escassez, se você coloca o seu coração em uma ideologia política, em um tipo de trabalho, de projeto social, se você coloca o seu coração em qualquer tipo de solução para os problemas do mundo, que não esteja firmemente enraizada no reino de Deus, você está colocando o seu coração na solução errada, porque essa solução será fadada ao fracasso, ela será destruída. Somente o reino de Cristo dará cabo da pobreza no mundo. Não vai ser o socialismo, muito menos o capitalismo. Não vai ser Lula, nem Bolsonaro, nem o império americano. Não vai ser nada disso, vai ser Cristo. Ele é o único que tem capacidade e poder de acabar com a pobreza, com a corrupção, com o mal, com a morte, porque ele venceu todas essas coisas, não através de artimanhas políticas, não escondendo dinheiro na cueca. Ele não venceu todas essas coisas brigando e destruindo nações simplesmente com seu poder bélico. Ele venceu todas essas coisas como o mais humilhado dentre os homens na cruz do Calvário. Ele foi rejeitado. Ele veio a esse mundo como um homem de dores e que sabe o que é padecer. Por isso ele foi rejeitado por muitos, porque nós temos um coração no Messias guerreiro. A gente tem coração no Messias de arma na mão. O nosso Messias é aquele que tem voz grossa, é aquele que ameaça, é aquele que diz que bandido bom é bandido morto, é aquele que faz arminha com a mão. Mas o meu Messias é o Messias crucificado. O meu Messias é o Messias que venceu todas as coisas, se fazendo o mais humilhado dentre todos os homens. Ele nunca foi numa televisão fazer propaganda do seu governo. Ele nunca fez propaganda política para si mesmo. Ele nunca quis ter seguidores e mais seguidores. Pelo contrário, quando queriam segui-lo, ele dificultava. Ele dizia: ó, você vem, o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Ah, mas eu quero sepultar meu pai. Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos.
Ele é aquele que olha para os 12 discípulos e diz assim: a multidão foi embora, vocês também não querem não? Para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna? Pois digo mais, um de vocês é do diabo. Ele não estava nem aí para a política humana. É lícito pagar imposto a César? Me dê aí a moeda. Quem é que está aqui? César. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pronto. Eu não vim estabelecer um reino humano. Eu não vim estabelecer um reino fundamentado no coração humano, nos desejos humanos. Porque muitas vezes os nossos desejos, que se revelam na hora de votar, na hora de defender os nossos políticos, estão travestidos daquilo que parece ser melhor. Mas no fim das contas o que a gente quer é os nossos interesses pecaminosos e pessoais. Seja lá qual político você defenda, não é pecado defender um político, mas tenha muito cuidado para não substituir o reino de Deus por qualquer reino e autoridade humana. Eu vou dar um exemplo de como nós temos pecado nesse sentido. Eu tenho irmãos no meu Facebook, inclusive irmãos aqui da igreja do Pirangi, e eu queria deixar bem claro, meu irmão, eu não sou petista não, longe de mim ser petista, pelo amor de Deus. Socialismo, comunismo para mim é doutrina de demônio, mas eu também não posso idolatrar ninguém que fale aquilo que eu quero que seja dito. Eu tenho visto no meu Facebook irmãos em Cristo se xingando nos comentários, chamando o outro de jumento porque apoia determinado político. E eu já fiz tanto isso. Eu tenho visto irmãos que se unem, muitas vezes, com um ateu que defende a ideologia política dele, mas ele não consegue sentar para tomar café com um irmão em Cristo que pensa diferente. Porque o fator político, ideológico, tem tido mais força para nos separar do que o sangue de Cristo tem força para nos unir. Eu sou amigo do homossexual da minha faculdade que defende o político que eu defendo. Mas lá na minha igreja tem um irmão que defende o outro. Então eu não quero chegar nem perto dele porque aquilo é um jumento. E fica aquela briga, aquela discussão, aquela separação. Eu pergunto, a mesma energia que você tem em proclamar a mensagem de salvação do seu político, da sua ideologia, é a mesma energia que você tem gastado dia após dia em proclamar o reino de Deus? Você fala mais no nome do seu político ou no nome do Cristo que lhe salvou? Você tem mais esperanças na vacina para o Covid, no ivermectina, seja lá no que for, ou no reino eterno que vai ser instaurado pelo Senhor Jesus e que a árvore da vida servirá para a cura das nações? Você tem mais esperança no mundo ou em Cristo? O que o texto de Daniel está dizendo para mim e para você é: não coloque o seu coração nos reinos do mundo, porque eles estão fadados ao fracasso. Mas haverá um dia em que um reino subsistirá para sempre. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que buscam todas estas coisas, mas o vosso Pai sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o amanhã trará as suas dificuldades. Basta a cada dia o seu próprio mal. Essa é a mensagem do Senhor Jesus para nós. E eu creio que essa é a mesma mensagem do livro de Daniel. Vai se levantar muita coisa ruim pela frente, mas fique tranquilo que Deus está no controle. Há uma consumação boa para tudo isso. Amém? Vamos orar?